Deus está no controle. Esse é o tema da pregação de hoje. Espero de coração que Deus fale com você, irmão, assim como Ele tem falado comigo. Deus está no controle de todas as coisas, amém? Vamos ler o Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19 até o 22. Gostaria de que você acompanhasse comigo essa leitura, para embasarmos aqui a palavra de hoje. Eu não sei você, mas eu fico numa expectativa de ouvir Deus falar. Espero que você também esteja nessa mesma expectativa. Amém? Para que Deus fale, é preciso que você ouça. Deus quer te ouvir, e para isso você precisa parar agora tudo para ouvir a voz de Deus. O salmista diz assim no Salmo 103, 19: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Palavra de soberania aqui, né? Total soberania. Nesses dias difíceis, nós vivemos e convivemos com as injustiças humanas. E eu vou começar aqui a falar que essa mensagem surgiu de algumas situações que a gente vive. Mais algumas situações que a gente vive. Recebi o telefone do pastor Marcelo essa semana. Não vou contar o fato, mas só pude dizer isso para ele: Deus está no controle. E da mesma forma, parece uma coincidência, eu não recebi também uma ligação semana que não foi uma notícia agradável para receber. E ouvi de alguns irmãos aqui que a gente conversa também de algumas notícias que não são boas notícias. A gente que é crente, a gente quer ver sempre boas notícias. A gente espera ouvir as boas notícias. Mas de repente você vai conversar com o irmão fala assim: não, ele conta uma situação aqui, o outro conta uma situação ali. E aí você vai orar a Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde nitidamente vemos um sistema satânico que governa esse mundo. É bom a gente entender essa questão. O mundo, ele se divide em geo, que é o mundo geográfico, e o mundo se divide no cosmo, que é o sistema que esse mundo vive. E Satanás entrou bem no sistema por causa da queda do homem, por causa do pecado que entrou no mundo. Isso é antigo. Desde então, o diabo vem exercendo uma certa influência nesse mundo. O próprio Cristo chegou a dizer, né, que ele é um príncipe deste mundo. E o mundo é governado pelo mal. E o inimigo tem alimentado pessoas do mal, que se levantam para controlar a vida, a liberdade das pessoas. E a pergunta que muitos fazem, e às vezes passa até pela sua cabeça, e hoje eu queria pregar sobre isso: onde Deus se encontra nessa história? Se Ele é o soberano, se Ele é o Deus que tem controle todo na sua mão, por que então que esse mal, ele insiste em permanecer no nosso meio, na humanidade, destruindo vidas, cometendo injustiças? Outros incrédulos acreditam que Deus já não tem mais o controle de todas as coisas. Alguns acreditam que Ele tem o controle, mas não é sobre tudo.
E esse tema ficou bastante sugestivo. Há milhares de crentes espalhados pelo mundo, onde muitos estão servindo a Deus, mas com aquela sensação de estarem vivendo grandes injustiças, pagando por pecados que não cometeram, ou pecados sabe, a desproporcionalidade da situação, uma desproporcionalidade muito grande em cima de algo que você fez, mas não era para sofrer tanto com aquilo que você fez. Você até tem culpa, mas não tem tanta culpa assim para sofrer tanto. Muitos têm esse senso de justiça bem aflorado, e você sabe até o ponto que você deve, até o ponto que você não deve. E porque às vezes parece que o peso ele se torna maior até daquilo que você fez de errado. É para se pensar. Às vezes você cai na mão de um juiz iníquo, que ele determina sobre a situação. Eu tenho enfrentado isso na pele, talvez o pastor Marcelo está enfrentando isso na pele, e alguns irmãos que eu não conheço a história podem estar enfrentando isso na pele também. E você hoje se encontra numa situação que você fala assim: meu Deus, por que tudo isso? Será que é assim mesmo? E a gente fica a questionar sobre o controle de Deus em tudo. E eu venho, através dessa mensagem, afirmar com toda a fé e com toda a perseverança que Deus sempre esteve em todos os tempos e continua no controle de todas as coisas. Somente Deus é capaz de interferir em todos os momentos da nossa vida. Somente Deus. Eu queria também deixar um versículo para dar um pouco de base a essa mensagem. Mateus 10, 29, palavra de Jesus, que ele disse assim: não se vendem 2 passarinhos por um as. Algum ali está dizendo por um ceitil, por um dinheiro. E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Tem alguns que não têm dificuldade de Deus contar, né? Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Aqui é uma palavra de controle total de Deus. Deus está dizendo assim, os mínimos detalhes Ele tem o controle na sua mão. Um passarinho, ele não cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Eu quero trazer uma palavra hoje, irmãos, para trazer esperança ao vosso coração. Porque o diabo, ele é sutil e ele é sujo. E ele vem com algumas notícias tentar desanimar a gente, tirar a gente do foco, fazer a gente perder a esperança. E eu quero trazer uma palavra para a igreja hoje de esperança, para que você acredite, Deus continua no controle de todas as coisas. E aí eu pergunto, mas Deus precisa dessa afirmação? Jamais, porque Ele sabe bem quem Ele é, mas nós precisamos ouvir essa realidade. Nós precisamos, irmãos, entender essa realidade. Às vezes você olha eu vejo a situação de alguns irmãos, né? Olho para minha casa, vejo uma situação, e aquela situação quase impossível de ser resolvida humanamente falando. Mas quando você olha para Deus, você vai entender que Ele está no controle de todas as coisas. Não podemos conviver em um duplo padrão. Aqui é bom a gente entender isso. Ora nos sentimos protegidos e amparados por Ele, e ora duvidamos através dos nossos questionamentos, quando perguntamos onde Ele está. Será que Ele está vendo isso ou aquilo? Lembra daqueles irmãos que falam assim, não teria tantos sepulcros lá no Egito? Trouxe-nos aqui para nos fazer morrer nas mãos de Faraó? Questionamentos como esses nitidamente demonstram uma desconfiança de uma soberania que existe. Mas pior do que uma desconfiança é uma incredulidade em quem realmente Ele é. E aqui, meu irmão, tem a base e a chave de toda a mensagem de hoje.
A pergunta, o questionamento, ele é até aceitável, mas a pergunta e o questionamento, ele é nitidamente a prova de que nós não confiamos que ele está no controle 100%. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Muitas bênçãos são impedidas. Nós impedimos a mão de Deus de agir nas nossas vidas quando nós agimos de incredulidade. E desculpe aqui, irmão, se você se ferir com alguma palavra, que não é a minha intenção, mas vamos ser humildes como aquele homem quando o seu filho estava terrivelmente doente. E quando os discípulos, ninguém conseguiu fazer com que ele estava possesso, e ninguém conseguia fazer com que aquele demônio saísse daquele corpo. E aqui, quando Jesus ele olhou para aquele homem olhou para os discípulos e viu que faltava fé naqueles homens para que aqueles demônios saíssem. Quando Jesus fala que tem demônios que só saem por jejum e oração, mas na verdade faltava naqueles homens fé para que aquele demônio saísse. Mas aquele pai disse: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajude na minha pouca fé. Então temos que ser humildes para reconhecer quando nós estamos falhando e nós estamos sendo incrédulos com relação ao que Deus pode e o que Deus não pode fazer. Amém? Essa sinceridade vai nos ajudar hoje a entendermos muitas coisas. Lembrando que ao contrário da fé é a incredulidade. A dúvida ela é o contrário da fé. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, diz assim: a qual no tempo próprio, fale comigo, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A palavra está dizendo assim: no tempo certo. Escute isso. No tempo certo vai se manifestar o único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que possui, ele só, a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder sempre eterno. Amém. Se hoje ainda convivemos, com injustiças e sofremos com elas, pode ter certeza que ainda não chegou o tempo dele se manifestar sobre todos os homens. Os homens continuam ainda colocando fardos em cima dos outros homens. Hoje nós vemos, quando você olha para as classes de aula hoje, há uma preocupação por causa dos ensinos que estão sendo colocados nas salas de aula. Nós comentamos muito isso na escola bíblica que nós estamos estudando. Deixando uma deixa, quem não está vindo na escola bíblica, você perde uma grande oportunidade, irmão, de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque aqui nós temos aprendido bastante com as nossas aulas aqui. É só um adendo, tá? Eu gosto de fazer adendo na escola. Mas quando você olha para o mundo que nós estamos vivendo, parece que tudo está fora do controle. O certo deixando de ser certo e o errado tomando o lugar do certo. Você começa a ver os homens andando de um lado para o outro, sendo guiados por um caminho todo errado. Irmãos, a promiscuidade, o pecado, o adultério, a prostituição, a lascívia impera sobre os homens. E é interessante que coisas que eram muito difíceis até de falar no passado, hoje se tornaram quase normal numa mesa de família falar. A aceitação, o relativismo, tudo isso tem levado a um lugar que nós, como pastores, como alguns como mestres, outros como doutores,
não estão sabendo por que isso está acontecendo. Parece que o mundo está fora do controle, ou parece que o caos está dominando. Mas vamos lá. A pergunta que eu falo para você hoje, eu gostaria de começar pregando sobre isso. Deus tem controle sobre tudo? Você acha que Ele tem controle sobre tudo? Ou só sobre alguns aspectos da vida? E eu quero falar para você que Deus tem controle sobre tudo. Eu gostaria de falar que Deus tem controle sobre Satanás e sobre os seus demônios, que é o maior influenciador e governador dessa terra. Quem é o que governa esse mundo hoje? O mundo é regido e governado pelo mal, eu disse aqui. Mas o Senhor tem controle sobre esses demônios e sobre esse mal que exerce na terra. Lá em Apocalipse 20, versículo 1 diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, quem é o dragão, a antiga serpente? O diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Esse versículo, ele deixa eu entender que Deus está permitindo que Satanás governe esse mundo. Mas eu queria dizer uma coisa, uma notícia boa para você. Esses demônios que governam o mundo, que governam as pessoas, eles não têm poder para governar a minha e nem a sua vida. Eu vejo que existe um medo exacerbado de pessoas, até de crentes, que Satanás interfira na sua casa, que coloque uma doença na sua família, que coloque algo lá para trazer discórdia na sua casa, ou para influenciar a sua vida. Demônio só age se nós deixarmos a porta aberta para ele abrir. Aperta para ele entrar. Porque ele jamais, vou deixar bem claro aqui para você, nenhum demônio tem autoridade para entrar na minha e na sua vida e na nossa casa, para mexer com nossos filhos, para mexer no que nós temos, nada. Se demônios têm influenciado a vida de alguém, pode ter certeza disso, é porque esse alguém tem deixado a porta aberta para ele entrar. E hoje eu quero convidar você, meu amado, para entender isso. Deus, por que ele não tem esse poder? Porque Deus não permite, ele não tem essa autoridade. Lembra de Jó? Lembra de Jó, que ele quis balançar lá, falou assim, vai tocar na vida dele, Deus permitiu, mas não vai tocar na vida dele. Não vai matar ele não. Não vai matar ele não. Mesmo demônio, mesmo o diabo quis mexer com a vida de Pedro e Deus não permitiu. Talvez demônios querem entrar na sua casa e eles não vão entrar, porque Deus não permite que demônio nenhum entre na sua casa. Amém? Tem irmãos que ficam assim, pastor, e ficam com medo disso, medo daquilo. Você não precisa ter medo nenhum, irmão. Nenhum mal virá sobre a sua tenda, nenhum mal virá sobre a tua casa. Você precisa entender que aquele que tem o controle na mão, que tem a chave na mão, ele tem poder para falar assim, não, com ele você não vai mexer. Ele não vai mexer na sua... Então, se alguma coisa está acontecendo e você queira entender os propósitos de Deus, mas não queira atribuir isso a força do mal, porque o mal não tem força contra a tua vida. Vou dizer mais uma vez, ele não tem força contra a tua casa, contra os teus filhos, contra nada do que você tem, de roubar o que você tem, de destruir o que você tem. Meu amado, o Senhor, ele é maior do que tudo isso. O Senhor tem o controle na mão, e se ele falar não, é não. Não adianta o diabo se mover, ele se levantar, ele não vai poder interferir na sua vida e nem na sua história. Você lembra do início da palavra? Que eles ficaram, por que eles ficaram tão felizes, Samuel? Porque eles chegaram e com a autoridade que Deus havia dado a eles expulsavam os demônios. E os demônios iam embora e saíam correndo. Eles estavam felizes por isso. Deus tem essa autoridade nas suas mãos, irmãos. Deus tem essa autoridade. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa de um pastor, não precisa de um bispo, não precisa de uma pessoa que, aquela irmã que ora. Não, você pode, com a autoridade que Deus te deu na sua casa, você mesmo colocar a mão lá na sua casa e expulsar qualquer mal, qualquer influência do mal que estiver lá. Pode expulsar, que vai ter que ir embora. Essa é uma autoridade que Deus deu. Esse controle está na mão do Senhor. O Senhor tem poder sobre os demônios, sobre qualquer autoridade do mal. Nós não podemos, irmãos, permitir que uma igreja seja fraca nessa ideia. O que eu vejo de gente com medo, né? Pastor, será que fizeram macumba no meu casamento? Será que
colocaram o nome da minha mulher, do meu marido na boca do sapo, me amarraram. Será que aquela vizinha que não gostava da minha família lá, não interferiu nisso e não foi lá e não levou o nosso nome, o nome da nossa família lá naquele centro e ali fez um pacto e hoje nós estamos pagando alguma coisa? Quantos que não têm esse medo? Eu não quero te constranger, mas eu tenho certeza, se eu falar assim, quem já pensou assim, vai ter gente que vai levantar a mão. Mas eu quero que todos levantem a sua mão, no nome de Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o Deus que nós servimos, Ele tem controle nas suas mãos. Ele tem poder sobre toda a autoridade do mal. E Ele tem poder sobre a tua vida. E Ele deu essa autoridade para mim e para você. Nós somos parte da igreja. Ele colocou, olha, vocês vão ficar ali até ser revestidos dessa autoridade. Você tem poder, irmão, de expulsar o mal da sua casa. Não pela sua força, não porque você é bom, mas porque você serve um Deus que tem o controle nas mãos sobre o mal. Nenhum demônio, nenhum mal vai vir sobre a tua família, sobre a tua casa. Ah, mas se plantaram alguma coisa, pode até ter plantado. Ah, mas se fizeram enterrar alguma coisa, pode até ter enterrado. Mas pelo caminho que ele vier, por sete ele vai ter que escolher para sumir da sua vida, aleluia. Nenhum mal cairá sobre a tua tenda. Não tenha medo, meu irmão. Tire esse medo exacerbado do seu coração, porque maior é aquele que está com você do que aquele que governa o mundo. Ele governa a sua vida e ele tem poder sobre toda a autoridade do mal, e nenhum mal virá sobre a sua casa, amém? Aplauda o Senhor. Pastor, vai lá orar, vai tirar. Meus irmãos, em nome de Jesus, querido, acredite na palavra. Você tem que usar a sua fé. Se Deus mandou você exercitar a sua fé, agora é que é a hora de exercitar a sua fé. Amém? Expulsa. Ah, estou vendo vulto, estou vendo coisa, expulse isso, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Deus te chamou para ser o sacerdote da sua casa. Não precisa esperar mandar alguém ir lá não orar. Você mesmo pode orar. Mas pastor, eu sou fraco na fé. Então fortaleça na fé hoje. Fortaleça a sua fé hoje. Eu acredito que nenhum demônio do inferno poderá tocar na minha vida, na vida da minha família, se Deus não permitir. Muitos morrem de medo de serem vítimas de demônios, mas aquele a quem servimos é maior e tem poder sobre qualquer autoridade demoníaca. Se você perguntar para mim assim, pastor, mas os demônios não fazem mal? Fazem mal, e tem feito mal à humanidade, mas não pode fazer mal para você que serve a Deus. Primeiro, o diabo ele é enganador. E ele sabe, se você descobrir algumas verdades, ele vai deixar de ter influências. Deixa eu repetir isso. Escute isso. O diabo é enganador. E ele sabe, se você descobrir algumas verdades, ele vai deixar de exercer influências sobre a sua vida. Amém? Ah, mas aquela enfermidade? E aquele mal? Irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde nós somos sujeitos às mesmas enfermidades que todo mundo sofre. Mas nós temos uma diferença. Nós temos um Deus que controla todas as coisas. Toda autoridade tem que se render a esse Deus. Amém? Toda autoridade. Depois que eu descobri isso, tomei posse disso, irmão, eu não permito que nenhum demônio fique agindo na minha vida, na minha casa. Ah, pode ser que alguém da nossa família está dando lado para que ele haja. Isso pode acontecer, porque nós somos individuais. Mas você tem o poder e autoridade para orar e expulsar que todo mal que queira influenciar a sua casa, ele bate em retirada no nome de Jesus. Quantos estão aqui? Glória a Deus. Quando nós entendemos que Deus fala assim, nada acontece sem a sua permissão, meu irmão, nós precisamos entender que Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele tem domínio e poder.
Por isso eu acredito que jamais esse mal vai prevalecer. Às vezes abrimos brechas e permitimos a ação do mal em nossas casas, em nossas vidas. Mas hoje é o dia de declarar libertação e expulsar o mal das nossas vidas e de nossas casas, porque a quem servimos, Ele é maior para nos dar o livramento. Amém? Pela fé agora, feche os seus olhos, eu gostaria de fazer uma ação aqui. Amém? Levante a tua mão em direção à tua casa. Imagine a tua casa aí, levante a tua mão em direção à tua casa. Imagine que a tua casa está na direita, na esquerda, e a minha casa está aqui, ó. Levante a sua mão pela fé. Irmãos, lembre-se que nós estamos aqui pela fé. Nós vamos exercer a autoridade da igreja agora. Amém? Talvez você entrou aqui hoje precisando ouvir essa palavra. E nós vamos interferir, vamos colocar as mãos sobre a nossa casa agora. E nós vamos, em nome de Jesus, declarar libertação no nosso lar. Se tiver algum demônio influenciando um filho, influenciando algumas coisas que têm trazido discórdia, querendo trazer enfermidades, querendo trazer separação, no nome de Jesus agora, pela fé, pela autoridade que é exercida a igreja do Senhor Cristo vivo, pela fé que nos é imposta, Senhor Jesus, pela nossa salvação. Senhor, nós declaramos agora que toda autoridade, todo mal, toda influência, todo governo do mal que tem entrado na casa do teu servo, na minha casa, na casa dos teus filhos, para a destruição, no nome de Jesus, agora nós mandamos e que esses demônios batam em retirada, pelo caminho que eles vieram, eles vão voltar, eu não sei por onde vão voltar, mas ali não é o lugar deles ficarem. No nome de Jesus eu declaro agora libertação sobre esse lar, libertação sobre essa casa. Dá um livramento para o teu filho, para a tua filha, para o teu servo, que esses demônios que se levantaram contra a tua igreja batam em retirada no nome de Jesus, pela autoridade do controle que está na mão do Deus que nós servimos. Nós oramos e declaramos isso no nome de Jesus. Amém. 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 Bata palmas ao Senhor, querido, no nome de Jesus. Comigo, Deus tem o controle. Deus tem o controle sobre os demônios, sobre as autoridades do mal. Deus tem o controle sobre o universo. Olha só. Ele tem o controle sobre aquilo que criou. Se você pegar a Bíblia, ela tem vários episódios fantásticos que demonstram esse controle de Deus. Se você pegar todas as histórias bíblicas surpreendentes, a passagem do Mar Vermelho foi algo surpreendente. Aqui, muitos não acreditam nisso, mas literalmente o mar foi aberto para que o povo passasse. Não se ouviu mais isso na história, mas isso aconteceu na história do povo de Deus. Deus já permitiu que o sol e a lua parassem para que o povo enfrentasse uma batalha. Escute isso, parece loucura, mas não é. Deus já fez coisas extraordinárias, irmãos. Pela oração de um homem não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. E esse mesmo homem voltou a orar e a chuva veio. Deus deu várias vitórias para o seu povo. Ele abriu o mar, Ele abriu o rio, Ele parou o sol, Ele deu ordem para o vento e para o mar se aquietar. Ele andou por cima das ondas, desafiando até a lei da gravidade, numa demonstração de que Ele tem controle sobre a natureza. E aí você pergunta para mim assim: irmãos, mas isso pode acontecer? Esses dias nós chegamos numa quarta-feira aqui, começou a chover. O pastor Samuelzinho aqui correu, ele com a mulher, para a casa está descoberta, acho que está descoberta ainda, né? Por causa da sua oração, nós estamos passando, não vem chuva na terra. Mas é incrível, eu acredito nisso, porque já passei por essa situação.
Começou a chover aqui, ele foi para a casa dele, subiu no telhado, foi colocar a mulher correndo buscar plástico, porque vai chover, vai molhar tudo. A casa está sem cobertura. E ele fez uma oração lá, não sei que oração que ele fez lá, que parou a chuva e não choveu mais. Até agora, até o dia de hoje. Vocês acreditam que isso pode acontecer? Não é bruxo, irmão, é Samuel. Aí ele veio falar para mim, a mulher dele veio falar brincando para mim, eu falei, não, eu acredito que isso tenha acontecido, porque já aconteceu isso comigo. Eu já vi acontecendo isso com outras pessoas. Nós estávamos uma vez num culto, eu era jovem, adolescente, escute isso para animar a fé de vocês. Eu era jovem, adolescente, nós estávamos indo tocar numa praça, o céu todo coberto de nuvem negra para chover, ia começar a chover. O pastor não queria permitir os instrumentos ir para a praça, porque ele falou assim, eu não vou deixar que os instrumentos eles molhem tudo na praça. Um outro pastor lá, doido, falou assim, pode liberar que não vai chover. Sobre a minha palavra não vai chover. O pastor falou assim, se chover você vai pagar todos os equipamentos. Eu não vou pagar porque não vai chover, pode liberar que não vai chover. Irmãos, só ele acreditou que não ia chover. Eu não acreditei que não ia chover. Eu falei assim, ele vai ter que pagar os equipamentos da igreja. Mas a falta de fé, nós fomos para a praça. Fizemos o culto de 2 horas. Aquela nuvem estava bem próxima da cabeça. Você via que alguém estava segurando aquilo, irmãos. Alguém estava segurando aquilo. E nós fizemos o culto. Quando nós colocamos o som para dentro da igreja, todo o som para dentro da igreja, desceu água. A noite toda choveu aquele dia. Mas sobre a palavra de um homem não choveu. O irmão Divaldo está aqui, ele vai lembrar. Não sei se você estava comigo, nós estávamos no caminhão. Aí eu vou exercer essa fé também, eu já tive experiência dessa. Nós estávamos em cima do caminhão, na Praia Azul, acho. Ia fazer um culto ao ar livre, todo mundo em cima do caminhão. E veio aquela nuvem escurecendo todo o ambiente. Eu me lembrei daquele irmão, falei assim para os irmãos, fiquem todos aqui, não vai chover. Quem sair daqui vai tomar chuva, quem ficar aqui não vai chover. Nós fizemos o culto. Bom, de volta, se eu estiver mentindo, você fala que você está mentindo, pastor. Eu era jovem ainda. Eu tinha algumas audácias dessas. Irmãos, por incrível que pareça, 2 ruas do lado chovia, a gente via a chuva passando. Mas aonde a gente estava, não choveu. Não choveu. E foi uma experiência que eu guardei para a minha vida. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, Deus tem o controle da natureza. Sabe por que às vezes não acontece milagre na nossa vida? Porque nós não temos fé para acreditar que o milagre venha acontecer. A gente acha que é pura coincidência. A gente acha, não, isso não vai acontecer. Pode ser coincidência para a sua cabeça, pode ser que não choveu pela cabeça de muita gente, mas eu acredito junto com meu irmão ali que não choveu, porque Deus não permitiu que chovesse. E você pode querer tirar essa fé, roubar essa fé da minha vida, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Porque é essa fé que alimenta eu estar aqui pregando até o dia de hoje. Eu acredito nesse Deus que move sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre a natureza, sim, meu irmão. Se Deus der uma ordem, o vento tem que parar, a chuva tem que parar. Se Deus falar assim, não vai chover, acabou. Porque é Ele que comanda, Ele que tem o controle na mão, Ele tem o poder. E sabe que Deus, meu irmão, você não sabe, mas Deus se alegra quando Ele vê uma pessoa que parece um bobão pedindo para Deus, não vai chover aqui. Deus se alegra disso, porque Deus se alimenta da nossa fé. Aleluia. Sabe por que Deus abençoa algumas pessoas e outras não? Porque algumas pessoas acreditam que Ele pode fazer. Deus se alimenta da nossa fé. A Bíblia diz isso, meu amado, que Deus se alegra quando existe fé. Sabe por que muitos homens, sabe por que alguns homens oraram e o sol parou e a chuva e desceu fogo do céu? Porque esses homens acreditaram e acreditam que Deus tem o controle na mão para fazer infinitamente mais daquilo que pede, daquilo que imagina. Nós somos incrédulos com a nossa vida. Nós precisamos acreditar que existe um Deus que, se preciso for, Ele para o sol, Ele para a chuva para abençoar um pedido de um filho seu. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Aleluia. Ele é soberano. Ele tem o controle. Se você acreditar, meu irmão, Ele pode curar, Ele pode realizar. Mas a gente limita Deus pela nossa... Não, Deus não pode.
Deus não pode. Deus não pode, cara pálida. Ele pode o que Ele quiser. Ele disse para Ezequiel: Ezequiel, o que você está vendo? Estou vendo um vale de ossos secos. Pode esses ossos ressuscitar? Ezequiel falou assim. Ezequiel não falou nem sim nem não, né? Mas Ezequiel falou assim: tu sabe. Uma boa maneira de se livrar, né, da resposta, né? Tu sabe, Senhor. Eu vou mostrar para você, Ezequiel, através dessa visão, como que um osso desse pode ressuscitar. Eu vou mostrar para você. Você vai fazer o seguinte, Ezequiel: profetiza sobre esses ossos. Profetiza a vida sobre esses ossos, Ezequiel. Não, Ezequiel, abre a boca e profetiza. Ezequiel chega no meio de um vale de ossos secos e começa a pregar para os ossos: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Como que um osso seco pode ouvir a palavra do Senhor? Mas ele acreditava. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Sabe o que vai acontecer com vocês, ossos? Vocês vão receber carne, vocês vão receber tendões, vocês vão receber, e sabe o que vai acontecer? Vocês vão viver novamente. Vai profetizando aí, Ezequiel. Enquanto Ezequiel profetizava, de repente começou um barulho de todo lado. É osso se juntando a um outro osso, é um dedo procurando um pé, é um fêmur procurando um corpo. Cadê o meu corpo? E era um tal de osso fazendo barulho para todo lado. De repente existia uma multidão de cadáveres, já não eram mais ossos. Profetiza, Ezequiel. Profetiza para esses ossos, Ezequiel. Você vai mandar vir os espíritos dos quatro ventos aí. Manda o Espírito de Deus vir sobre os quatro ventos, para que dê vida a esses ossos. Quando aqueles cadáveres estavam todos mortos, já não eram mais ossos, Ezequiel começou a profetizar: Espírito dos quatro ventos de Deus, venham sobre esses ossos e deem vida a esses ossos. Um grande barulho, um movimento começou a acontecer, e de repente Ezequiel viu um grande exército parado em frente a ele, todos com vida. Sabe que Deus quis mostrar a Ezequiel que ele tem poder sobre todas as coisas. Sabe, meu irmão, eu não sei, você que é incrédulo nas suas convicções, eu quero te trazer fé nessa noite para você acreditar. Sabe, eu acredito. Eu sempre disse isso à minha família. Existem algumas doenças incuráveis, mas para Deus tudo é possível. Amém? Deus pode mover céus e terra ao meu e a seu favor, porque Ele tem controle sobre tudo isso. Meu irmão, não sei de onde vai vir, não sei. Deus tem o seu jeito de agir, e Deus vai me provar para mim e para você que Ele é Deus e que Ele está no controle sobre todas as coisas. Amém? Ele tem controle sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre o universo. Ele tem poder sobre a oração de um simples servo de Deus. Amém, queridos? Ele tem poder para fazer isso. Levanta sua mão comigo no nome de Jesus. Você serve a um Deus que tem o controle nas mãos. Ele tem o controle, pode baixar a mão, ele tem o controle sobre toda a autoridade humana. Pilatos chegou para Jesus e disse assim: você sabe que eu tenho poder para te soltar, eu tenho poder para te livrar. E Jesus olhou bem aos olhos de Pilatos e disse assim: Pilatos, nenhum poder você teria se meu pai não tivesse lhe autorizado. Deixa eu te dizer isso, irmão. Pastor Marcelo, nenhum juiz iníquo tem poder maior do que o poder de Deus nas nossas vidas. Nenhum juiz comprado, porque eu acredito que muitos juízes são comprados, principalmente por pessoas influentes, para poder prejudicar alguém, e você ficar brigando na justiça por anos.
Eu acredito que nenhum juiz iníquo tem maior poder do que o poder do nosso Deus. Toda autoridade está nas mãos do Senhor. Escute isso, meu irmão. O homem mais poderoso da sua época, ele disse em seu coração que não existia ninguém mais poderoso do que ele. Sabe quando o homem chega a essa prepotência? Na sua época ele disse assim, ele olhou para o céu e olhou para a terra e disse assim: não existe nenhum homem mais poderoso do que eu. Não existe ninguém. Ele não chegou a dizer homem, não existe ninguém mais poderoso do que eu. E por causa dessa sua arrogância, Deus durante 7 anos, ele fez esse homem viver como um animal selvagem. Sabe o que Deus fez? Primeiro Deus quebrou a coluna dele, fez ele ficar de 4, igual um animal anda. Deus quebrou a coluna dele e fez ele ficar de 4. Deus fez nascer pelos no seu corpo. E Deus fez esse homem viver como um animal 7 anos. Isso está na Bíblia, tá? Por 7 anos comendo capim, comendo mato, comendo coisas que os animais comem. Esse homem que dizia no seu coração que é o homem, um dos homens mais, não era o homem mais poderoso na época do mundo. Isso é bom para os nossos políticos saberem quem é o Deus que nós servimos. Isso é bom para os homens entenderem, irmãos, que não existe nenhum homem, por mais autoridade que ele tenha, ele seja capaz de exercer autoridade acima de Deus. Se Deus determinar sobre essa arrogância, essa pessoa, ela está acabada, arruinada. Esse rei da sua época foi viver como um animal selvagem, passou a se alimentar daquilo que os animais se alimentam, e só voltou a ser alguém, sabe quando? Quando reconheceu que acima dele existia um Deus que controla todas as coisas. Quando ele descobriu que esse Deus era um Deus, que o Deus que aqueles meninos falavam dele era um Deus verdadeiro, e que esse Deus é que abate, é que levanta, é que exalta o homem, aí Deus deu condição dele voltar ao seu estado onde ele estava novamente. Meu irmão, eu não sei quantas pessoas são arrogantes. Elas falam assim: Deus não existe, Deus ele é uma influência apenas de pessoas retardadas aí que vivem nas igrejas. É isso que eu ouço, de pessoas débeis mentais que ficam atrás, correndo atrás de um Deus que não existe. Deixa ele viver e falar isso até o tempo que Deus fala assim: chegou a hora de eu me acertar contigo. Aí Deus vai mostrar para essa pessoa quem ele verdadeiramente é. Amém? O nosso Deus é poderoso e não existe autoridade. Os homens se gabam da sua força e do seu poder que exercem, mas podem ter a certeza, Deus tem autoridade sobre qualquer uma dessas forças. Amém? Aleluia. Lá no Salmo 103, 20 diz que os exércitos de Deus executam o seu mandado. Deus tem controle sobre todas as coisas, e Ele tem controle sobre toda a autoridade, sobre toda a autoridade humana. Amém? Não tenha medo. Mas é o juiz, é a autoridade. Ele tem autoridade até quando Deus permitir. Porque se Deus resolver tirar essa autoridade, essa pessoa será envergonhada. Não tenha medo da justiça dos homens. Tenha medo da justiça de Deus. Amém, queridos? Da justiça de Deus. Toda justiça humana será desfeita no nome de Jesus. Daquelas que vêm principalmente para cometer injustiça. O Senhor tem controle dos anjos. Nós lemos no Salmo 103, no versículo 20 diz assim: bendizei ao Senhor vós anjos seus, poderosos em força, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Irmão, Deus tem autoridade sobre os anjos. Sabe, Deus pode falar assim: meu servo está ali clamando, ó. Eu não vou lá não, vou mandar um anjo lá. Corre lá, socorre meu servo. A Bíblia diz, e aqui não é angelologia,
que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Aleluia. Meu irmão, você tem anjos protetores ao seu dispor, que Deus disponibilizou para guardar a sua casa, para guardar a sua vida, para guardar a vida da sua família. Amém? Nós temos que acreditar nisso. O Senhor deu ordem aos seus anjos. Aleluia. Meu irmão, Deus tem poder sobre, autoridade sobre os seus anjos. E se preciso for, Ele reúne o seu exército. Deus tem um exército poderoso lá no céu, meu amado. Ele reúne seu exército. Lembra daquele povo cercado pelos exércitos do inimigo? E eles achavam que estavam sozinhos. Quando aquele homem fala assim: Deus, mostra para ele quem o Senhor é. E quando ele abre os seus olhos, ele olha e vê um exército de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu e de seu servo. Meu irmão, se preciso for, Deus levanta o seu exército contra os malfeitores dessa terra, porque Ele tem poder e domínio sobre essas autoridades. Deus dá uma ordem só. Descanse seu coração, querido. Uma ordem só. Bendizei ao Senhor vós todos os seus exércitos, vós ministros seus que executais a sua vontade. Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem controle sobre qualquer autoridade humana. Ele tem controle sobre seus anjos e exércitos. Ele tem controle sobre todas as doenças. Não existe doença incurável para o Senhor. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. É incurável para nós que somos humanos, mas para Deus é possível Ele fazer o milagre acontecer. Amém? Pastor, mas é um câncer. Ele tem poder para curar. Já está no estágio avançado. Ele tem poder para curar. Pastor, mas é uma doença nos rins. Ele tem poder para restaurar, para fazer novo, para dar outro. Ele tem poder. É uma doença que o médico falou assim que não tem mais jeito. Claro que ele disse que não tem mais jeito, porque não tem aos olhos humanos. Mas o nosso Deus tem poder para qualquer coisa. O que Deus está dizendo aqui nessa noite, irmãos, é que Ele está no controle da sua vida e da nossa vida. Amém? Esses dias eu perguntei aqui, quem tem medo aqui do futuro? A maioria levantou a mão. Numa demonstração da maioria, e eu me coloco nessa maioria junto com vocês, numa demonstração de incredulidade nossa, irmãos, de entender que o nosso Deus, Ele não é apenas um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. E nós não precisamos ter medo do futuro, se Deus está na nossa vida. Amém? Ele tem controle sobre todas as doenças. Ele tem controle, irmãos, da vida e da morte. Ele tem controle da vida e da morte. Onde está a morte, seu aguilhão? Ele tem poder, irmãos. Quando Jairo, chegaram para Jairo e falaram assim: para de ficar incomodando ele, porque a sua filha já morreu. Jesus, ele parou o que estava fazendo, olhou para Jairo e falou: Jairo, não fique com medo, creia somente. Creia somente. Sabe o que Deus está falando para mim e para você, irmãos? O que está faltando para nós é crer. Porque as notícias virão ruins. Não tem mais jeito. Já morreu. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Senhor. Senhor, o seu irmão, ele vai viver. Eu sei que ele vai viver na vida eterna. Não, o seu irmão vai viver agora, o cara padre. Ele vai ressuscitar. Você viu, eu lembro disso. E não está vivo aí? Meu irmão, levanta a sua mão no nome de Jesus, querido. Oh, aleluia! Nós precisamos colocar nossa fé em prática. Nossa fé em prática. O irmão ali, entrou, o médico, ele abriu a cortina, porque ele não foi convidado para entrar. Ele abriu a cortina, o filho dele estava morto. O médico estava reanimando o rapaz.
E o menino está aí, o rapaz, o senhor está aí, vivo aí, vivendo. Porque Deus é Deus, amado. Deus ouve a oração dos seus servos. Nós temos que crer nisso, aleluia. Que não existe impossível para o nosso Deus. Não existe impossível para o nosso Deus. Deus, ele precisa ser glorificado através da nossa fé, meu amado, no nome de Jesus. E você precisa dar testemunho do que Deus está fazendo na sua casa, na sua vida, na sua família. Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. Se ele determinar vida, vai viver, meu amado. Não adianta o homem achar que vai acontecer diferente. Se ele determinar vida, vai acontecer a vida. E você não precisa ficar temendo o diabo, não, que ele pode até matar alguém. Mas Deus tem, além do poder de matar, ainda mandar alguém para o inferno. O diabo não pode mandar alguém para o inferno. Ele pode até tirar a vida de alguém, mas ele não tem poder para levar essa pessoa para o inferno. Deus tem poder. Precisamos temer esse Deus. Né, Alexandre? Cadê o Alexandre? Ele pregou aqui sobre isso. Pregou sobre isso, está ali na frente, né? Olha lá ele ali. Pregou sobre isso na quarta-feira. Sexta-feira. Deus tem o controle na mão dele. Amém. Foi sobre a filha de Jairo. E aquela viúva que estava levando seu filho para ser enterrado. E Deus levantou ele do caixão. E a própria ressurreição de Jesus, uma demonstração de que tem poder sobre a morte. A morte é o último aguilhão a ser vencido. É o último inimigo a ser vencido. Mas Deus já venceu a morte. Por que ele venceu a morte? Porque ele tem poder sobre a morte. A morte não pôde segurar ele ali. Amém, queridos? Pergunta para a gente caminhar para uma finalização. Afinal, Deus tem poder sobre tudo ou não? O Salmo 93, versículo 1 diz assim. 93, 1. O Senhor reina. Diga comigo, o Senhor reina. Está vestido de majestade. Pode falar comigo. Está revestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Versículo 2. O teu trono, diga comigo, o teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Aprenda isso, querido. O Deus que nós servimos, Ele não está destronado, Ele está no seu trono. E com o seu cetro de justiça, Ele governa sobre toda a humanidade. Ainda que Satanás queira enganar, dizendo que Ele é o Deus que governa, Ele não é um Deus que governa. Ele é um usurpador que está insistindo em governar algo que não é dele. Mas o controle está nas mãos do nosso Deus. O controle está nas mãos do nosso Deus. Ele governa para sempre, diz a eternidade. Olha o que está escrito em Atos, no capítulo 17, versículo 28. Vai dizer que por Ele, ou porque nele, vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Quero dizer para você que nele nós vivemos, nele nós movemos e nele nós existimos. Amém, queridos? Eu queria falar sobre Colossenses capítulo 1, versículo 12. Diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança do santo na luz, e que nos tirou, e que nos tirou das potestades das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue,
a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, escute isso, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Olha o que diz a palavra: Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas, volta lá, e todas as coisas subsistem por Ele. Olha o Deus que você serve, irmão. Olha o Deus que você serve, amado. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Aleluia. E eu quero falar com você agora, amado. Você disse comigo, entendeu que Deus está no controle. Qual é a nossa parte sabendo disso? Eu queria dar aqui agora uma cutucada em você. Você fala assim: não, pastor, eu entendi, Deus está no controle, Ele está no domínio, o diabo, o diabo não tem poder maior que o dele, ele controla os homens, ele controla os anjos, ele tem toda a autoridade, ele controla a natureza, ele controla a minha vida, ele controla tudo. Eu entendi isso, mas eu pergunto, o que você deve fazer sabendo disso, irmão? Por que andas tão aflito? Por que andas tão incomodado? Ei, quero mexer com você um pouquinho. Por que anda tão desesperado? Por que andas tão com medo? Eu sei que às vezes a gente fica apavorado. Você pega uma criança, né, Edivaldo? Começa a sofrer várias convulsões, um médico não sabe o que é. É claro que a mãe e o pai vão ficar preocupados e às vezes sabe quando você está vendo que a coisa não está boa, você começa a ficar angustiado, fala assim: meu Deus, por que a gente age totalmente contra aquilo que deveríamos agir, amados? E eu estou falando aqui com uma igreja, por favor, irmãos, quero que você entenda. Se Deus está no controle, se Ele está com o cetro de justiça na mão, se Ele trabalha em favor dos seus, se Ele é capaz de fazer qualquer coisa, se Ele tem todo o controle da vida, da morte, da doença, se Ele tem todo esse controle, por que então que a gente é assim? Por que a gente é tão aflito? O que eu tenho que fazer, pastor? A palavra de Deus, ela responde para você o que você deve fazer. O salmista, quem mais falou da soberania de Deus foi o salmista Davi. Aí você vai entender porque ele fala assim: esperei com paciência no Senhor. Sabe, irmão, quem espera com paciência, esperar com paciência é mesmo que esperar confiante. Em algumas traduções vai dizer assim: esperei confiadamente no Senhor. Essa paciência não tem a ver com a sua, sabe, nossa, essa pessoa parece que ela não tem ação, parece que não é sobre essa paciência humana, não. Estou falando de uma confiança eterna, de uma confiança perfeita em Deus. Meu irmão, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se está dentro de uma normalidade, não está. Meu irmão, pode ser que o médico fale assim: olha, se preocupe porque isso não é normal. Pode ser que tenha um monte de coisas acontecendo, mas você tem que ficar confiante, esperando pelo Senhor. Meu irmão, Ele tem o poder, Ele tem o controle na sua mão, Ele tem a chave da vitória. Só Ele pode mudar algumas situações. Sabendo disso, espere confiando
confiadamente no Senhor. Sabe o que é esperar? Descansar. Levante a mão quem está com algum problema difícil aqui, por favor. Muita gente. Eu quero dar uma palavra para você. Descanse no Senhor essa noite. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Ô meu irmão, não perca a noite de sono mais. Não fique ali angustiado. O que vai ser? O que vai ser? Eu já preguei aqui isso alguns dias atrás. Confia no Senhor, e a tua esperança não será frustrada. O Senhor não frustra os seus. Meu irmão, Deus trabalha para nós. Deus quer ser honrado através da sua fé. Se vir o desespero é porque nós está faltando fé. Vocês lembram do barco lá, mais uma vez? Não estavam todos lá desesperados no barco? Jesus disse o que para aqueles homens? Falta-lhe fé para vocês, homens de pouca fé. Quando ele disse isso, ele mandou que parasse o vento, que parasse o mar. Meu irmão, Deus está provando a nossa vida nessa noite. Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle da minha casa, Ele está no controle da vida da minha família, da minha mulher, do meu filho, da minha filha. Ainda que algumas coisas estejam fora do contexto que nós não queríamos, mas o Senhor está no controle. E eu falo da minha vida, você fala da sua. Você entrou aqui essa noite, amado, querendo ouvir uma palavra. Eu queria que você recebesse essa palavra no seu coração. O que falta a você, meu irmão, é descansar. Mais do que descansar, tem uma palavra assim, deleitar. Sabe o que é deleitar? Pegue uma rede, meu irmão. Tenha prazer em descansar. Deite e descanse mesmo. Se você entregou, confia nele. Confia nele. Você está fazendo. Se você já fez tudo o que tem que fazer, se você já fez o que deveria fazer, e as coisas ainda não estão no jeito que deveria estar, é hora de você entregar e falar assim: Senhor, eu estou confiando no Senhor, Pai. O Senhor está cuidando da minha família, cuidando da minha casa, cuidando das minhas coisas. Meu irmão, a gente não vai conseguir acrescentar nada com a nossa preocupação. O que nós precisamos é fazer isso, é deleitar-se, ter prazer em descansar. Ter prazer em descansar. E por último, querido, eu queria deixar para você aqui, é que você não pode parar de adorar a Deus. Você não pode parar de adorar a Deus. Você não pode parar de glorificar a Deus. Tem duas reações quando a gente recebe uma notícia que não é boa. A primeira é não entender mesmo. Então entende por quê? Porque a gente fica com essa dúvida, pode ser. Mas tem muitas pessoas que elas falam assim: para que ir à igreja? Para que continuar pregando a palavra? Para que continuar louvando a Deus? Para que servir a Deus na sua casa? Por que eu preciso disso? E infelizmente, irmãos, na prova da nossa fé, muitos têm falhado. E muitos têm preferido ficar em casa, virar as costas para o Deus e dizer assim: Deus não é mais o mesmo, Deus não olha para mim, Deus esqueceu da minha família, achando que isso vai mudar o caráter de Deus. Vou repetir uma frase aqui. Deus sem você, Ele vai continuar sendo Deus. Mas você sem Deus, você não é nada. Você não é nada.
Entendeu isso? Ao invés de revoltar-se, ao invés de ficar questionando por quê, ao invés de se afastar dele, adore a ele. Adore a ele. Adore a ele. Curve seus pés. Curva seus pés. Proste-se diante dele. Diga a ele: Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Adore a ele, irmão. Diga: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo na minha vida. Amaldiçoe esse Deus e morra. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Meu irmão, como Deus não vai agir na vida de uma pessoa dessa? Como Deus não vai agir na sua vida, meu amado? Deus conhece a tua dor, o teu sofrimento e cada choro teu. Tudo isso está sendo colocado nos odres do Senhor. Deixa eu falar algo para você. Um dia, preste atenção nisso. Um dia, diz a palavra que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E tudo aquilo que você acha injusto nesse mundo, se você continuar servindo Ele, todos hão de comparecer ante o tribunal de Deus. E todas as coisas serão julgadas. Todas as coisas serão julgadas por esse Deus. Quer sejam boas, quer sejam ruins. O Senhor do cetro na mão, Ele um dia há de julgar todas as nações da terra. E o culpado não será tomado por inocente, tampouco o inocente será tomado por culpado. A justiça de Deus virá sobre os homens. A justiça de Deus virá sobre os homens. E aqueles que tiverem feito bem terão a paga do seu bem, mas aqueles que tiverem feito mal também terão a paga do seu mal. Deus não é injusto com ninguém. Meu amado, aquele que muito sofre nessa terra por amar a Deus, grande será o vosso galardão, grande será a vossa recompensa. Amém? Você serve um Deus que tem o controle. Deus está no controle. Amém? Sabe por que José perdoou os irmãos dele? Sabe por que José perdoou os irmãos dele? Que por causa dos irmãos de José, ele foi parar na prisão, foi parar no buraco, foi parar na prisão. Passou o que passou. Mas José entendeu que Deus sempre esteve no controle da vida dele. É por isso que ele perdoou os irmãos dele. Talvez você já tenha sido traído por um sócio, traído por uma mulher, traído por um filho, traído por qualquer coisa. Talvez você tenha sido traído pela sua própria família, por alguém muito próximo. Eu não sei. Mas você está aqui hoje, amém? E eu não sei onde que você vai chegar, mas você vai chegar. Porque se você fizer parte do plano de Deus, Deus vai te conduzir ao lugar que você tem que chegar. E você vai perdoar os seus algozes, aqueles que levaram você para perto do plano de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam